Porque primeiro Deus criou Adão e depois a Eva. E o Adão não foi enganado, mas a mulher caiu em transgressão. Ela será salva se der à luz filhos, permanecer na fé, na modéstia e na santificação. Como que a mulher vai ser salva, seu Joaquim? É pregando nas igrejas? Isso é uma abominação. Toda mulher pregadora é um demônio. E todo homem que senta para ouvir uma mulher pregadora é um filho do diabo. Então, nós sabemos que o que o senhor Joaquim está dizendo são apenas teologias, são interpretações, imaginações, e ele preparou um texto gigantesco que ele está lendo aqui. É por isso que quando eu pergunto uma coisa, ele responde outra. Todo mundo está vendo, senhor Joaquim, mas tudo bem, não tem problema. Quando o senhor disse que Branham foi um falso profeta, o senhor não sabe o que está dizendo. Branham foi um profeta de Deus, um infalível profeta de Deus, enquanto que Billy Graham, T.L. Osborne, Jim Jones e todos aqueles do tempo de William Branham eram servos de Satanás, estão já no inferno, respondendo por todas as almas que eles enviaram para o inferno. Bem, agora a pergunta que eu quero fazer para o senhor, eu quero ir direto à pergunta, é se a salvação, hoje, dos cristãos, é Jesus, porque eu sei que vocês pregam que a salvação hoje é Jesus de Nazaré. A salvação é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é isso, Jesus de Nazaré é aquilo. Como o senhor disse aí, Jesus é o mediador. Bom, nós vamos chegar nesse ponto aí, se Jesus é o mediador ou não. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é se Jesus e os seus apóstolos foram enviados para salvar os homens das nações. O ministério de Jesus e seus apóstolos foi só para os judeus ou se foi para todos os habitantes da terra de todas as gerações? É a minha pergunta. Ok. Muito bem. Quero dizer ao seu Deltamar e todos os seguidores do profeta Cacô Felipe que a mulher pode falar em público, a mulher pode pregar na igreja. A mulher não é considerada inferior ao homem. Infelizmente, a seita do Cacô Felipe inferioriza a mulher. A mulher não é inferior ao homem. Por quê? Porque ambos foram criados à imagem de Deus, conforme está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então, Eva foi tirada da onde? Da costela de Adão, do seu lado. O que indica isso? Indica que ela era igual a ele em importância. Então, Deus não fez Eva do osso do pé dele, não, nada disso. Então, não foi para ela ser inferior, tirou da costela, nem do osso da cabeça para ela dominar o homem, nem nada disso, não. Então, a palavra de Deus, ela exalta a mulher, apenas difere a mulher do homem na sua função depois da entrada do pecado. Então, o homem agora é o cabeça do lar, tá? Ela é o coração do lar. Então, Deus achou melhor o quê? Que o homem fosse o chefe da família. E isso é um contexto que a gente tem que analisar. O texto que você citou, de Timóteo, quando fala que a mulher esteja calada na igreja, sua mulher não fala nada na igreja? Sua mulher fala alguma coisa lá na igreja? Ela não fala nada? Ela não tem nenhuma pergunta na igreja? Se ela não tiver nenhuma pergunta, então, e se ela só perguntar na sua casa, ela está seguindo o que a Bíblia orienta. Você não interpreta a Bíblia como ela é, porque o texto não tem nada a ver com a mulher pregar na igreja. Então, o que a gente vê aí? A gente vê o seguinte, Paulo está sendo o quê? Está sendo usado por Deus para orientar a questão da autoridade. Não é questão de pregar, é questão da autoridade. A mulher não pode ter mais autoridade que o homem. É isso que a gente está vendo aí. Tá? E é o caso, por exemplo, como Paulo vai falar lá, também um problema que havia na igreja local. Como Paulo vai falar lá da mulher usar o véu. Eu não sei se na igreja de vocês as mulheres usam véu. Eu não fui ainda em nenhuma reunião de vocês. As mulheres usam véu? Então, quando Paulo fala das mulheres falarem lá em público, então, em Corinto era indecente uma mulher aparecer sem véu, com o cabelo cortado. E o que a gente vê? Porque haviam costumes gregos dentro da igreja. Então, a violação desses costumes era considerado o quê? Uma desonra. Então, isso teria sido uma vergonha. Então, isso era apenas uma questão cultural. E aí a Bíblia menciona as mulheres chamadas por Deus para profetizar. Uma mulher pode ser profetisa, por exemplo, e até ocupar cargo de liderança, como foi o caso de Débora. Débora foi uma juíza. Débora foi uma profetisa. Está lá no livro de Juízes, capítulo de número, se eu não me engano, 4. Capítulo 4 e capítulo 5. Então, temos lá as 4 filhas de Filipe, que profetizavam. Está lá em Atos 21, verso 9.
Então, o próprio Paulo contava lá com a cooperação de mulheres na pregação do Evangelho. Filipenses, capítulo 4, verso 2, verso 3. Romanos, capítulo 16, verso 3. Então, hoje na nossa cultura, é vergonhoso uma mulher falar publicamente? Não, a mulher está cada vez ocupando mais espaço, né? Inclusive no comando de grandes empresas hoje. Agora, a gente não vai aceitar uma mulher tendo autoridade sobre o seu marido. Não, porque isso não foi estabelecido por Deus. Tá? E aí a gente tem que analisar as coisas como de fato elas são. Não há nada na Bíblia que proíbe a mulher, e também na nossa cultura, de ensinar, de pregar, mas infelizmente vocês estão colocando a mulher numa situação de inferior ao homem, de inferior ao marido, colocam ela numa posição que não é verdadeira. Agora, eu só queria voltar a essa questão das escrituras, por quê? Porque a Bíblia ensina claramente lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, que se alguém ensina uma doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, como ensino segundo a piedade, diz lá que é infatuado e nada entende. Nada entende. E aí, eu diria que o profeta não pode nunca entrar em contradição com outro profeta. A gente vê o senhor Cacau Felipe contradizendo as escrituras. Por quê? Afirmar que Cacau Felipe é a continuidade das escrituras sagradas é um absurdo. É um absurdo quando a gente tem lá a declaração de que a lei e os profetas duraram até João. Acho que eu tenho ainda 2 minutos, porque eu marquei só 5 minutos aqui. Tá certo isso, não? Certo, correto. 2 minutos, né? Muito bem. Então, o apóstolo Paulo, o profeta, pode dizer: Moisés disse isso, agora eu te digo isso. O apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Agora, vem um profeta e diz assim: não, isso disse o apóstolo Paulo, isso disse Moisés, isso disse Pedro, mas eu vos digo. Por favor, aceitar isso? Aceitar Cacau Felipe no mesmo nível do apóstolo Paulo? Não, não tem sentido, não faz nenhum sentido. É interessante porque você não vai ver Jesus em nenhum trecho das Escrituras se opondo à lei de Moisés. Muito pelo contrário. Jesus dizia: eu, porém, vos digo. Ele estava explicando uma lei de Moisés ou corrigindo uma tradição dos anciãos. Então, o senhor Cacau Felipe está totalmente equivocado. Tá? Estava totalmente equivocado. Ele estava corrigindo uma tradição. Agora, dizer que Cacau Felipe é um mensageiro, como foi William Branham, que é o mensageiro desta época, não faz sentido. Cacau Felipe é um mensageiro, um mediador máximo entre Deus e os homens. Não faz sentido. Isso é mentira. Tempo para o apóstolo Deltamar. 7 minutos. Réplica. Tempo. Bem, eu vi que a minha pergunta que eu fiz, né, se Jesus era a salvação e os seus discípulos tinham ministérios para as nações, para os gentios, ou só para os judeus, o seu Joaquim nem entrou na questão. Quando ele diz aí que não faz sentido Cacau Felipe ser um profeta como Paulo, bem, quando Paulo estava na terra, para os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios, não fazia sentido Paulo ser um profeta igual os profetas da Bíblia. E eles perseguiam Paulo, prenderam Paulo, zombavam de Paulo, dizia que Paulo estava louco, dizia que Paulo era isto e era aquilo. É a mesma coisa hoje. Quando Jesus estava na terra, eles diziam que não fazia sentido Jesus ser um profeta como Moisés. E lá em João 9, versículo 28 e 29, os judeus, os fariseus e saduceus, que hoje são os católicos, os protestantes, evangélicos, brananistas, disseram que eles não eram discípulos de Jesus, mas que eles eram discípulos de Moisés. Mais de 2000 anos depois, eles queriam ser discípulos de Moisés. Eles não queriam ser discípulos de Jesus. E hoje, no século XXI, pessoas dizem: eu sou discípulo de Jesus, não quero ser discípulo de Cacau Felipe. Para voltar à questão das mulheres pregadoras, 1 Timóteo, capítulo 14, versículo 34, Paulo diz que é um mandamento. Se há entre vós algum profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos. Que mandamento é? Que uma mulher não ensine na igreja.
1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai dizer que ele não permite que a mulher ensine. Ensinar o quê? Fazer bolo? Fazer crochê? Limpar a casa? Não, ensine sobre as escrituras, ensine sobre a palavra de Deus. Não permita que a mulher ensine e nem use de autoridade ele não sobre o seu permite marido. que a mulher fale. Quando ele uma não mulher, permite Joaquim, que a mulher fale na igreja. Deve respeitar o meu tempo. Eu não interrompi o senhor nenhuma vez. Ok. O senhor deve ter a bondade de não me interromper. Tá bom. Se uma mulher não pode ter autoridade sobre o seu marido, como que ela pode ter autoridade com os maridos das outras? Se uma mulher não pode ensinar o próprio marido, como que ela pode ensinar o marido das outras? E quando uma mulher está no púlpito pregando, não está ela sob autoridade sobre os homens, ensinando os homens? Bem, e a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, Pedro diz: se uma mulher tem marido descrente, que ele seja convertido sem palavras. E quando o senhor Joaquim vai falar da Eva, Paulo diz na sua primeira carta de Timóteo que o Adão não foi enganado, mas a Eva, aquela que o senhor quer colocar aqui de igualdade com Adão, mas a Eva foi enganada. E a mulher será salva. Paulo diz: não permito, porém, que a mulher ensine, e nem use de autoridade sobre o seu marido, mas que esteja sujeita como ordena a lei. É o tempo de Paulo, é o tempo da graça. Está na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 2, versículo 11 em diante. Paulo diz que ela esteja sujeita como ordena a lei. Lá na lei as mulheres pregavam, as mulheres ensinavam, as mulheres estavam no sacerdócio, porque primeiro Deus criou Adão e depois a Eva. E o Adão não foi enganado, mas a mulher caiu em transgressão. Ela será salva se der à luz filhos, permanecer na fé, na modéstia e na santificação. Como que a mulher vai ser salva, seu Joaquim? É pregando nas igrejas? Isso é uma abominação. Toda mulher pregadora é um demônio. E todo homem que senta para ouvir uma mulher pregadora é um filho do diabo. E Moisés estabeleceu o sacerdócio, como diz a lei. Levíticos 8, Levítico 9. Colocou Arão, mas a mulher do Arão estava no sacerdócio, senhor Joaquim? As filhas, ou melhor, as esposas dos filhos de Arão. Os filhos de Arão foi para o sacerdócio, 5 filhos de Arão. E as esposas dos filhos de Arão estavam no sacerdócio? Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte, au travers de son prophète saint. Vivons la sainteté. Vivons la sainteté. Que notre vie soit sainte, car Dieu lui-même est saint. Il nous a envoyé sa parole est sainte.